E aí pessoal, estou trazendo aqui essa aula falando sobre cicatrização de feridas. É um tema bastante relevante na prática clínica, na prática cirúrgica, cirurgia vascular geral e outras especialidades cirúrgicas também. E não válido apenas para médicos, mas para estudantes de medicina e para profissionais da área da saúde que se propõem a cuidar de feridas. Espero que vocês gostem. Um abraço. Bom, o tema de hoje é cicatrização de feridas. Nós vamos trazer alguns detalhes técnicos, alguns detalhes básicos, para que nós possamos compreender como é que se dá, como é que se comporta esse complexo processo. Na verdade, uma maquinaria endógena, uma maquinaria bastante especializada do nosso corpo. Ela é responsável pela execução de todos os processos envolvidos na cicatrização. Nós precisamos entender como é que ele funciona, esse maquinário, para que a gente consiga pontualmente intervir em algumas situações e conseguir então entregar uma resposta melhor nos contextos patológicos, sobretudo em contextos em que há uma ferida crônica, que frequentemente tem algum ambiente, algum background desfavorável para a cicatrização e que pode ser, através de algumas intervenções, mudado e contribuir para que o desfecho seja positivo. Meu nome é Clark Vieira, seja muito bem-vindo a essa aula, é um prazer tê-lo conosco. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, consulte as nossas plataformas para ficar sempre antenado, sempre ligado nas novidades. E nós começamos falando sobre a relevância desse tema para a nossa sociedade como um geral. Uma simples pesquisa no Google, quando a gente coloca como palavra-chave cuidado de feridas, nos revela mais de 140 milhões de citações. É uma enxurrada de questionamentos, de artigos, de dúvidas, de médicos, pessoas da área da saúde que cuidam de feridas, pacientes, curiosos, enfim. Isso, para nós, denota que é um tema extremamente relevante e que merece ser debatido amplamente. Mas talvez nós não conseguimos enxergar o caminho que foi percorrido ao longo do tempo para chegar onde nós estamos hoje. É claro que já temos um conhecimento bastante sólido acerca da condução das feridas hoje, mas isso nem sempre foi assim. Na verdade, as cicatrizes que a história nos deixou foram talvez os maiores contribuidores para gerar realmente esse alicerce através do qual nós fomos construindo esses conhecimentos até chegar no patamar em que nos encontramos hoje. Mas isso aí começou muitos anos atrás, talvez nos papiros mais antigos de que se tem relato de feridas, nos egípcios, né? O papiro de Edwin Smith, 1700 anos antes de Cristo, fazia citações bastante especializadas e bastante detalhadas acerca da condução de determinadas feridas, com alguns conceitos de limpeza de feridas, de condução de algumas feridas. Isso aí seria o rudimento para o cuidado de feridas num tempo muito remoto, onde não se conhecia ainda a bacteriologia, a antisepsia, técnicas cirúrgicas mais avançadas. Mas não apenas isso, nós vemos os próprios livros, alguns deles do Antigo Testamento e do Novo Testamento da Bíblia também, falando sobre o manejo de determinadas lesões, frequentemente relacionadas à lepra, como também o próprio corpo hipocrático, né, descrito por Hipócrates, o pai da medicina, falando sobre a condução de feridas. Tudo isso gerou realmente uma ambientação muito favorável para que esse tema, que era tão frequente naquelas épocas, pudesse ser melhor desenvolvido. Isso foi muito importante, mas nem se compara ao que as grandes guerras puderam nos dar de subsídios para entender mais sobre as feridas. Claro que as guerras foram coisas terríveis para a humanidade, foram coisas absolutamente abomináveis do ponto de vista moral, do ponto de vista humano, do ponto de vista que reflete realmente uma maldade muito grande que existe.
mas do ponto de vista médico, do ponto de vista de condução e aprendizado de determinadas coisas, podemos dizer que foram as maiores oportunidades que tivemos de entender mais acerca das feridas. As feridas, elas eram coisas extremamente frequentes, eram situações extremamente frequentes no contexto da guerra, tanto na Primeira, principalmente na Segunda Guerra e ainda mais na Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi um marco interessante porque foi nela que a sistematização, o arquivo médico, a comparação de condutas foi mais possível. Nas outras guerras, os atendimentos, as condutas, os desfechos de cada um, eles não eram bem documentados e frequentemente não se sabia, assim, ao final da guerra, qual era a melhor conduta. Então, com a Guerra da Coreia, isso foi sistematizado. Situações tais, tinham condutas tais, tinham desfechos tais, e isso aí pôde ser comparado, pôde ser realmente aperfeiçoado a partir de um arquivo médico bem sólido e que possibilitou, tanto na área de cirurgia geral como na área de cirurgia vascular, um aprendizado bem amplo acerca desse tema. De forma geral, quando a gente fala em cicatrização, a gente tem que partir de um norte, partir de um marco zero. Esse marco zero pode ser uma definição de um dos livros mais tradicionais de cirurgia, que basicamente consiste a cicatrização no esforço dos tecidos para restaurar a função e a estrutura normais após um trauma. Essa é a definição do Seibston. Percebamos que a cicatrização ela é um esforço dos próprios tecidos para restaurar a sua função e estrutura, mais parecida com a estrutura anterior, normal, após ter sofrido um trauma. Então, nós vemos aqui que ele é um esforço do tecido para restauração da função e estrutura depois de ter sofrido um trauma. Então, vejam que personagens nós temos. Nós temos o personagem esforço ou tentativa, nós temos os personagens função e estrutura, e nós temos os personagens trauma, o personagem trauma. Então, necessariamente, para que a gente fale em cicatrização, a gente tem que falar nisso. Tem que falar em tecido, em função, em estrutura e em trauma. E existem alguns conceitos básicos que desde já precisam ser bem conhecidos por nós. O conceito de cicatrização e regeneração são coisas diferentes, frequentemente são confundidas, mas são diferentes, não são sinônimos. Cicatrização diz respeito a um processo, nós falamos, de formação de cicatriz. Após um trauma, o tecido vai se esforçar para gerar uma reparação tecidual o mais próximo possível do tecido normal. Já a regeneração, ela consiste numa reparação completa, de forma que não há a formação de uma cicatriz, mas de um tecido exatamente igual, do ponto de vista histológico, ao tecido anterior ao trauma. Então isso aí não existe na maior parte dos nossos tecidos. Quando nós falamos em cicatrização, a gente não fala em reparação completa do tecido. Isso acontece em alguns tecidos da gente, principalmente o fígado, mas não acontece na pele, nos ossos, nos demais tecidos. Nesses outros tecidos acontece a cicatrização, em que frequentemente há um prejuízo, o corpo tenta restaurar, consegue restaurar de forma bastante eficiente, mas não fica exatamente igual ao tecido anterior. A cicatriz ela é diferente. Então, é importante que nós também saibamos que todos os tecidos, eles passam pelas mesmas etapas básicas de reparo. Todos eles. Eles vão passar por 3 etapas, nós saberemos quais são elas mais à frente. E um conceito que ainda não sabemos, assim, nesse momento ainda não foi esclarecido durante essa aula o porquê, mas nós saberemos mais à frente, mas eu vou falar agora para que a gente guarde essa informação e mais para frente a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. É que a ferida crônica, ela fica estacionada na fase inflamatória devido a várias causas. Nós saberemos por que essa fase é uma fase tão importante, que é a fase inflamatória, e frequentemente feridas crônicas, elas ficam eternamente reverberando essa fase inflamatória, não saem dela e não conseguem então dar o passo que direciona em direção à cicatrização, fica lá só inflamada. Então eu trouxe aqui as 3 fases para a gente discutir de forma
bastante sumária. A fase inflamatória, a fase proliferativa e a maturação. Começar na fase inflamatória, tem um período médio aí de duração de 6 dias, isso aí numa ferida normal, não estou falando de uma ferida crônica. Numa ferida crônica, a fase inflamatória pode durar muito mais do que 6 dias, mas numa ferida normal, uma fase inflamatória ela tem normalmente 6 dias de duração. Nessa fase, vai ser uma das maiores marcas, as duas maiores marcas dessa fase vai ser a hemostasia e a quimiotaxia. A hemostasia, basicamente, parar o sangramento decorrente do trauma, e a quimiotaxia seria a migração de células inflamatórias, leucócitos, sobretudo o grande maestro da cicatrização, que é o macrófago. O monócito, enquanto está nos vasos sanguíneos, e quando ele migra para os tecidos, faz a diapedese, nós chamamos ele de macrófago. Coloquei esse traçozinho aqui dividindo a fase inflamatória da fase proliferativa, porque essa fase inflamatória é a fase limitante desse processo de cicatrização. Então, uma vez que o paciente não tenha como resolver a primeira fase, ele não vai para a segunda e, consequentemente, para a terceira. Então, quando o paciente ele resolve essa fase inflamatória, ele consegue fazer a hemostasia e fazer a migração de leucócitos acontecer com os processos envolvidos naquele momento, ele consegue resolver aquela demanda inicial, ele vai então passar para a fase proliferativa. Perceba que a fase proliferativa ela começa de 4 a 14 dias do trauma. Então ela acontece quando ainda existe um pouco de fase inflamatória acontecendo, porque a fase inflamatória termina com 6 dias. Então existe uma certa transição, não são processos estáticos e que respeitam de forma bastante linear isso. Enquanto um ainda está se resolvendo, o outro já está começando, existe essa transição, não é exatamente quando termina um, começa o outro. E nessa fase proliferativa vão ser marcas importantes a migração epitelial, sobretudo das bordas da ferida, a proliferação de uma matriz extracelular, uma matriz que vai promover o crescimento tecidual de novas células, nós veremos quais são elas mais à frente, e também o desenvolvimento da chamada neoangiogênese, ou formação de novos vasos, uma vez que esse novo tecido que vai se formar aumenta muito a demanda energética, a demanda por oxigênio local do tecido. Então, naturalmente, é necessário que novos vasos sejam formados para que haja meios de sustentar aquela nova estrutura cuja demanda energética é superior à basal. E por fim a fase de maturação, que começa aí ainda enquanto a fase proliferativa, aí com mais ou menos 2 dias, e tem um período indeterminado dependendo do tecido e dependendo também de alguns contextos ambientais. Falando um pouco sobre a fase inflamatória em alguns detalhes. Basicamente, a fase inflamatória nós falamos que ela tem uma função de gerar hemostasia. A pessoa leva um ferimento superficial, por exemplo, um corte no antebraço. Naturalmente, alguns vasos da derme, da cutis, da tecido celular subcutâneo vão ser traumatizados. Naturalmente, o sangue que continha nesses vasos ele vai sair para o meio externo, e isso vai ser percebido pelo corpo através de alguns mediadores. O próprio vaso lesado ele expõe o colágeno subendotelial, e as plaquetas que passam no interior desses vasos, juntamente com o fator de von Willebrand, eles vão aderir, vão formar um trombo primário para parar esse sangramento. E outros estímulos locais também vão participar com vasoconstrição, numa tentativa de diminuir realmente a quantidade de sangue que sai por aquela ferida naquele momento. Isso aí é a primeira medida imediata para que o paciente ele não fique sangrando de forma contínua. Se diminua essa perda ao máximo possível. Mas não para por aí. A gente viu que também há uma necessidade de células de defesa habitarem aquele lugar para garantir a segurança em termos de infecções locais, porque essa bactéria que está na pele comensal, ela não oferece um risco imediato enquanto você tem uma pele sadia, mas no momento em que há um dano tecidual,
ela pode sim colonizar aquela ferida, e essa bactéria inocente, que não agredia o hospedeiro, passa então a ser um patógeno em potencial. Então, as células de defesa, elas vão habitar a superfície da ferida através desse processo de quimiotaxia, né? Vários mediadores, os leucotrienos, o sistema de complemento, fator ativador de plaquetas, interleucinas, histaminas e fatores de crescimento, eles vão realmente induzir, chamar os monócitos para que eles entrem no tecido, para que eles migrem para esse tecido, eles sinalizam para que eles possam entrar e então garantir a defesa local desse tecido. Essa realmente é a marca mais importante da fase inflamatória, hemostasia e o controle da superfície. E quando a gente vai para a fase proliferativa, nós já temos outras coisas que acontecem de forma mais significativa. Primeiro, a questão da fibroplasia, né, que seria basicamente a produção do chamado tecido de granulação, né, um tecido novo, como se fosse uma nova carne que vai preencher realmente aquela lesão, aquela perda tecidual que o trauma induziu. Essa fibroplasia, ela vai envolver basicamente a síntese das matrizes extracelulares, do glicocálix e da neoangiogênese. Basicamente, são meios, são estruturas através das quais os fibroblastos, que são as grandes células da cicatrização propriamente dita, enquanto os macrófagos eram as células da imunidade responsáveis por guiar de forma quase que orquestral, guiar a forma como a fase inflamatória se dava. A fase proliferativa vai ter como célula mais marcante o fibroblasto. Esse fibroblasto vai produzir essas matrizes, ele vai também se diferenciar nos chamados miofibroblastos, que vão contrair a ferida, diminuir o diâmetro dela para facilitar a cicatrização, que realmente se dá também através da epitelização das bordas, né? Uma epitelização centrípeta, em que as bordas que contêm ainda a pele, elas vão começar a se reproduzir de forma mitótica para que consigam fazer a cicatrização e da periferia para o centro, diminuindo também o diâmetro da ferida. E por fim, depois que a gente fez a hemostasia, depois que a gente limpou a ferida com as células inflamatórias, impediu a infecção, depois que a gente fez crescer carne, fez crescer vasos para nutrir essa nova carne, então a gente vai ter agora a etapa de maturação. A etapa de maturação é uma etapa que basicamente se caracteriza por um aumento da força têncil. Esse tecido, quando ele é formado na fase proliferativa, ainda é um tecido friável, ainda é um tecido frágil. Facilmente ele é capaz de ser danificado com forças externas. Então a ideia é que esse tecido recém-formado seja submetido a processos de maturação que basicamente envolvem a maturação do colágeno. Colágeno que é produzido de forma mais abundante na fase da maturação é o colágeno tipo 3, sendo que o colágeno tipo 1 é um colágeno mais forte. Então diversos processos enzimáticos vão fazer com que esse colágeno tipo 3 vá migrando, vá se direcionando mais para se tornar colágeno tipo 1, que é um colágeno mais robusto, mais forte, e assim consiga dar realmente uma força têncil maior a essa ferida. E também é na fase da maturação que nós vamos desfazer a campanha anterior, em que aqueles vasos, aquelas células inflamatórias residuais, elas precisam sair, porque já não há mais a necessidade de tanta defesa naquele local, nem de tantos vasos naquele local, porque isso existe um gasto energético envolvido e não é interessante para o corpo ficar perdendo energia num processo que já foi bem resolvido. Que eu trouxe algumas informações sobre os tipos de cicatrização. Basicamente são 3. Vocês vão ver que na medicina a maioria das coisas é 3. Então aqui também são 3 tipos de cicatrização. Cicatrização por primeira intenção, que basicamente compreende as feridas incisas, as feridas que nós incisamos com a lâmina de bisturi e criamos uma ferida incisa, né? Essa seria
a forma de cicatrização ideal, né, em que a gente não tem perda tecidual significativa, não tem contaminação significativa, é o protótipo de uma cirurgia. Nós fazemos a incisão e a aproximação ela é possível através de forças externas, como a sutura, como bandagens, como alguma forma de fazer com que haja uma aproximação completa entre as duas bordas. Isso aí seria a cicatrização de primeira intenção. A de segunda intenção é literalmente quando você tem uma perda significativa da pele naquele setor, da pele ou do tecido em questão. Então você tem literalmente um rombo na pele ou no tecido que está sendo estudado e não há possibilidade de você aproximar as duas bordas. Uma ferida como essa, por exemplo, na perna do paciente é tão extensa que não tem como eu dar um ponto pegando uma borda para outra, porque por ser muito extensa, certamente se eu forçasse muito para fazer isso, a pele iria esgaçar e eu só aumentaria a lesão. Então nesse caso aí, a segunda intenção ela vai se dar, a cicatrização dela, através basicamente da contração da ferida e da epitelização periférica. Seriam os dois mecanismos mais necessários para cicatrizar uma lesão dessa natureza. E por fim, a terceira intenção, que nós também conhecemos como primeira intenção retardada, seria uma cicatrização em que nós temos, por exemplo, uma cirurgia. Essa cirurgia aqui foi um bypass, uma ponte de safena no membro inferior para tratar a isquemia crítica, em que a paciente cursou com uma infecção do sítio cirúrgico profundo. Foram abertos pontos, foram feitos antibióticos orais, foram feitos curativos especiais. Essa paciente se recuperou da infecção do sítio cirúrgico e uma vez que ela foi resolvida, nós então fizemos a síntese dessa ferida e a paciente evoluiu bem. Mas para fazer isso, para dar um ponto numa ferida que anteriormente estava com algum processo infeccioso, a gente tem que ter absoluta certeza que esse tecido agora está isento de uma infecção ativa. Ele pode até estar colonizado, ele vai estar colonizado, não tem como deixar ele estéril, mas ele não pode estar com infecção mais. Você tem que dar pontos separados, uma sutura bastante assim separada do ponto de vista que permita uma drenagem, permita uma saída de líquidos eventuais que se formem no interior da cavidade, para que não haja formação de nenhum abscesso. A gente falou sobre esses processos de cicatrização, sobre os tipos de cicatrização, mas é importante que desde já a gente reconheça quem são os opositores à cicatrização. Existem vários, um bocado de coisa para atrapalhar o processo de cicatrização normal. Então, o principal deles que a gente queria trazer é a questão da desnutrição proteico-calórica. Pessoas que têm uma perda ponderal entre 15% e 25% nos últimos 2 a 3 meses vão ser pacientes que vão apresentar mais dificuldade de cicatrizar porque eles estão depletados, eles estão sem reservas proteicas, sem reservas funcionais, imunológicas que permitam a eles ter uma resposta cicatricial normal. Isso pode ser visto também através de exames séricos, como a albumina. Quando ela está abaixo de 3,5, a gente já tem um paciente com uma albumina baixa, uma hipoalbuminemia, mas sobretudo quando a albumina dele está abaixo de 2, seriam valores ainda mais baixos e certamente influenciam negativamente o processo de cicatrização, porque denotam uma desnutrição crônica. Também isso vale para as deficiências de algumas vitaminas e de alguns oligoelementos, sobretudo a vitamina C, né, porque participa de um processo de hidroxilação da prolina. A prolina ela é convertida em hidroxiprolina, isso participa da síntese de colágeno, né, por isso que é importante em alguns contextos, sobretudo em pacientes que perderam muito peso, pacientes portadores de neoplasia, algum estado carencial, agudo ou crônico, a suplementação de vitamina C. Né, o ácido retinóico e as vitaminas do complexo B também participam desse processo. E também os oligoelementos como o cobre e o zinco também são importantes para esse processo de epitelização, de reparação tecidual. A hipóxia é um grande vilão também do processo de cicatrização. Ele é um grande vilão no intuito de que pessoas que têm
distúrbios de ventilação, perfusão, como DPOC, pacientes que têm asma de forma prolongada, pessoas que têm algum distúrbio, fibrose cística, que impede que a ventilação se dê de forma adequada, naturalmente eles vão ter um nível de oxigenação mais baixo e fatalmente a oferta de oxigênio para esses tecidos que estão lesados e que precisam ser cicatrizados vai ser menor. E sendo menor, os processos celulares, os processos humorais envolvidos nesse processo, eles vão ser comprometidos negativamente, atrasando ou inviabilizando um processo de cicatrização normal. E isso também vale para pacientes que têm anemia, porque a anemia ela vai dificultar exatamente o transporte desse oxigênio até os tecidos periféricos. Não adianta fazer a hematose, não adianta ter o pulmão e você não ter como entregar isso para os tecidos, porque não vai ser efetivo. Então vai funcionar como uma hipóxia também o quadro anêmico. Pacientes que têm infecção local. A infecção local, ela certamente é um dos vilões mais temidos no contexto de cicatrização. Uma ferida infectada, ela não cicatriza. Ela não cicatriza facilmente de jeito nenhum, porque ali se monta uma batalha em que a fase inflamatória, a migração de células de defesa, ela não para. Então, bombardeio, não dá tempo de cicatrizar se só tem tiro, só tem bomba, só tem guerra, para poder realmente o corpo combater aquelas células patogênicas, aquelas bactérias, aqueles agentes que estão participando desse processo infeccioso. Então, nós devemos sempre considerar que as medidas direcionadas para prevenir isso são muito importantes, porque realmente é um grande vilão. Quis trazer aqui também a questão da perfusão tecidual com relação à tensão das feridas, porque frequentemente quando a gente está aprendendo a dar sutura, a gente gosta de dar aquela sutura assim bem arrochada para não soltar de jeito nenhum. Aí dá aquele ponto e dá aquele nozão assim bem apertado, e a verdade é que quando a gente faz isso, a gente angustia a ferida. A tensão é tão grande que os vasos que ali estão para nutrir as bordas da ferida, eles são fechados pelo excesso de tensão. Então a ferida, ainda que o paciente tenha uma respiração normal, ainda que o paciente não esteja com anemia, ainda que ele não esteja com nenhum fator que dificulta a chegada de oxigênio à ferida, ele vai ter uma ferida isquêmica pela forma como foi dado o ponto. Muito forte. O ponto tem que ser, não pode ser fraco demais para a ferida ficar aberta, né? Quando a ferida é principalmente de cicatrização de primeira intenção, nem pode ser forte demais para gerar isquemia. Tem que ser um meio termo aí, uma ferida normotensa. Doenças sistêmicas como a diabetes mellitus e a obesidade, e principalmente o tabagismo, são condições extremamente deletérias à cicatrização. A diabetes, naturalmente o paciente diabético ele é imunocomprometido, a hiperglicemia ela interfere nos processos maquinários, né, da maquinaria nanoenzimática dessa cicatrização, e naturalmente os pacientes com tabagismo, por dificuldades na síntese de colágeno que as substâncias presentes no tabaco contêm, vão ter um prejuízo a mais na cicatrização. E também o uso de alguns medicamentos, sobretudo corticoides e agentes quimioterápicos ou radioterápicos, vão participar também desse processo de dificultar a vida da cicatrização. Eu coloquei aqui um asteriscozinho aqui nos corticosteroides, porque os corticoides, apesar de serem sim uma conhecida oposição à cicatrização, em algumas situações onde a resposta inflamatória da ferida está muito exacerbada, eles vão ser importantes para diminuir esse processo, baixar um pouquinho o fogo da inflamação, para que ela possa acontecer. Então eles deixam de ser vilões, deixam de ser opositores e passam então a ser pró-cicatrização em alguns momentos. Isso aí é uma coisa que tem que ter um tato muito grande para reconhecer, mas eu quis trazer para que seja de conhecimento.
E aqui eu trouxe, uma vez que eu falei dos opositores, alguns princípios básicos que colaboram para um processo saudável de cicatrização. No que depender de nós, a gente temos que fazer incisões seguindo as linhas de tensão na pele. As linhas de Kreisel, elas são linhas que estão posicionadas em determinados locais da nossa pele e que naquele canto, quando a gente incisa, a tensão ao redor da ferida é muito pequena. Então a cicatrização se dá de maneira mais fácil, sem grandes prejuízos funcionais. A gente sempre tem que, quando possível, incisar nelas. Às vezes o paciente já chega com uma lesão feita, traumática, não tem como ele escolher onde vai ter uma pancada ou ter um corte. Ele chega já com um trauma feito, aí é outra história, a gente tem que conduzir da forma como ele veio, mas no que depender de nós, se a gente for fazer uma incisão cirúrgica, que a gente tente sempre que possível incisar nessas linhas de tensão. A gente tem que direcionar esforços contra as infecções também. Então, antibiótico profilaxia, medidas clínicas, lavagem de mãos, controle de infecção de todo jeito é pouco. A gente tem que se esforçar bastante para que elas não aconteçam, porque, como vimos, são grandes vilões da cicatrização. E os cuidados também envolvem a colocação de curativos, né, as chamadas coberturas, cujas funções básicas é a de proteção, compressão e imobilização. Proteção porque a ferida ela não deve ter contato direto com o meio externo. O meio externo ele está repleto de patógenos, repleto de corpo estranho, repleto de coisas indesejáveis e que podem comprometer a cicatrização. Então o curativo ele já vai fazer o isolamento, já vai fazer a proteção desse setor do meio externo. Compressão, porque muitas vezes o edema envolvido, sobretudo na fase inflamatória, ele vai gerar algum tipo de prejuízo, pelo aumento da permeabilidade capilar, pela retenção de água, de linfa naquele setor. Então, quando a gente comprime, sobretudo em contexto de doenças linfovenosas, a gente também ajuda o processo de cicatrização. E por fim, a questão também da imobilização, porque, sobretudo em feridas que a gente tem em região de dobras, joelho, cotovelo, em determinadas articulações, nós precisamos deixar o membro sem movimentação ou com o mínimo de movimentação possível para que o tecido cicatricial não seja danificado a cada passada ou a cada movimento que aquela articulação dá, porque de outro modo ela vai acontecer de forma bastante lenta e dificultosa. Deixei aqui esses três itens, mais uma vez esses três itens de suma importância para serem pesquisados na análise de uma ferida também, que é a questão do biofilme, do odor e da secreção. E nós vamos entender isso quando nós estudamos a anatomia patológica da ferida. Quando a gente vê uma ferida como essa, a gente vê basicamente uma ferida. Nós não enxergamos zonas que existem ocultas a uma observação mais rápida. Na verdade, essa ferida ela possui pelo menos 3 zonas, que a gente pode entender como zona 1, 2 e 3. A zona 1 seria a ferida propriamente dita. Nessa ferida propriamente dita, nós vamos pesquisar basicamente essas 3 coisas que nós falamos anteriormente. O biofilme, nós vamos pesquisar o odor e a quantidade de secreção. O biofilme basicamente consiste numa malha tecidual composta por bactérias, composta por fibrina, composta por esfacelos, tudo isso decorrente da colonização bacteriana dos exudatos que a própria ferida libera. Então isso é uma coisa que nós devemos combater amplamente, porque isso daí é um precursor para uma infecção de ferida. É assim que ela começa, ela é uma sombra do que a infecção realmente é. Muitas vezes, quando a gente está frente a uma paciente com um biofilme muito exuberante, a ferida já está até infectada, não é mais nem uma sombra. Então nós devemos sempre combater de forma bastante significativa o biofilme. Nós vamos ver algumas medidas de como fazer isso. E nós devemos também pesquisar a questão do odor e da quantidade de secreção
que essas feridas secretam, né? Porque isso é muito valioso para nós. A gente tem uma ferida, nós tiramos o curativo, temos como inspecionar as gases que estavam aderidas àquela ferida e ver naquelas gases a quantidade de exudatos, a quantidade de secreções presentes ali. Então, quanto mais secretiva essa ferida está, suspeita-se que mais patológica ela deva estar também. Não é normal que uma ferida fique soltando líquidos de forma significativa. Isso aí é um marcador de má evolução. Então nós devemos graduar isso em cruzes, de 1 a 3 cruzes, sendo 1 pouco secretivo e 3 muito secretivo. E também o odor. É um critério, é claro, impreciso. Não temos como dizer de forma bastante concreta que o odor ele vai nos direcionar acerca de qual patógeno está gerando aquela infecção, mas certamente é um parâmetro clínico e de fácil acesso, já está na nossa mão a gente perceber qual é o odor que aquela ferida solta. Então é um odor que se assemelha a peixe podre, né? A frutas podres, é um odor forte, é um odor fraco. Isso daí pode até parecer engraçado para algumas pessoas, mas é um parâmetro extremamente útil para o médico que se propõe a cuidar de feridas. Ele não pode ter nojinho disso, ele tem que ter realmente interesse em querer resolver aquele problema daquela pessoa que está sofrendo. Então é um parâmetro importante para ser analisado. Uma ferida que tem um odor forte, ela deve estar evoluindo mal. Uma ferida que tem um odor fraco ou não tem odor, deve estar evoluindo bem. Então isso aí deve ser de conhecimento de quem se propõe a cuidar da ferida, para impedir realmente de tomar uma conduta num tempo adequado e assim sustar um processo infeccioso que possa estar acontecendo. Mas além disso, nós também temos as zonas 2 e 3. A zona 2 basicamente inclui as bordas da ferida. As bordas são importantes porque, como nós vimos, a cicatrização, né, a epitelização da ferida se dá de forma centrípeta, quer dizer, das bordas para o centro, da periferia para o centro. Então nós devemos deixar essas bordas saudáveis para que essa epitelização possa acontecer. E quando você tem uma ferida muito exudativa, por exemplo, solta muita água, solta muito líquido, essas bordas elas podem ficar infiltradas, ficar brancacentas, ficar toda infiltrada, e isso dificulta a cicatrização. E muitas vezes isso daí serve para macerar esse líquido que a zona 1 solta, enfraquece tanto a borda da ferida que essa borda macera e o que era a zona 2 vira a zona 1. Ela aumenta de tamanho, do diâmetro da ferida, em vez de diminuir. Então é de interesse nosso que essa borda seja amplamente protegida por diversos mecanismos que nós veremos, para que não haja uma piora da lesão pelo fato da ferida estar muito exudativa ou estar com algum contexto que gera dano nela. E a perilesão, ela não é uma pele que necessariamente está envolvida nesse processo de cicatrização propriamente dito. Normalmente é uma pele mais saudável, ela está ali no entorno da ferida, mas ela deve ser também alvo da nossa atenção, porque ela pode, em algum contexto, ser agredida também pela quantidade de secreção ou por algum outro agente e se tornar também um potencial alvo para a ferida ou para alguma celulite ou para alguma coisa. Então a gente tem que proteger essas zonas 2 e 3, ainda que a 3 seja uma zona mais fria, para que a gente não tenha problemas de ampliar a ferida ou de se focar apenas na ferida e esquecer das outras zonas e assim perder a oportunidade de não deixar a ferida crescer. E esses problemas eles podem ser conduzidos de diversas formas, né? A zona 1, que é a zona onde as intervenções se concentram mais, ela pode ser tratada com o debridamento cirúrgico, né? Em contextos em que há muita necrose, muito esfacelo, muito biofilme. Ela é tirada com o debridamento cirúrgico, a lâmina do cirurgião. Ele vai fazer a remoção desses tecidos necrosados, desvitalizados. O debridamento autolítico, que se dá através das coberturas, pomadas, placas, né, o hidrogel e tantos outros agentes que podem ser usados. Isso aí vai ser
matéria de uma outra aula, nós vamos preparar sobre tipos de curativo, e também a questão dos curativos que produzem um microclima adequado para a cicatrização acontecer. Então, sabemos que a ferida não pode ser muito exudativa, mas também ela não pode ser muito seca, porque a umidade também faz parte da reparação tecidual, também faz parte da epitelização. Então a gente tem que ter um clima adequado, nem tanto nem tão pouco. Eles conseguem fazer muito bem esse controle climático, digamos assim, do seco e do molhado. Eles conseguem fazer esses curativos especiais que vão ser discutidos num outro momento. E as zonas 2 e 3 basicamente podem ser conduzidas com os chamados agentes de barreira. São os cremes de barreira. Usamos esses cremes, que são cremes hidrofóbicos, né? Quando nós aplicamos, a gente praticamente sela aquela lesão, sela aquela área contra os líquidos que a ferida solta, que são basicamente compostos por água. Então, quando a água da ferida cai e bate no creme de barreira, ele não consegue adentrar para dentro da pele, porque o creme de barreira é hidrofóbico. Então a água não se dá com ele e não consegue penetrar, e você então consegue proteger aquela pele das ações deletérias da secreção da ferida. E também os agentes de normohidratação, né, como o óleo de girassol e outras coisas mais. Porém, existem situações que você faz tudo direitinho, você cuida da infecção do paciente, você faz o curativo adequado, faz todas as medidas, o paciente não está com taxas descontroladas, não está com contextos nutricionais que impeçam a cicatrização da ferida, mas mesmo assim a ferida não fecha. Não consegue fechar de jeito nenhum. Então, em algumas situações, nós vamos trazer aqui basicamente um grande grupo de doenças que acometem a população, que são as vasculopatias. Elas precisam ser pesquisadas. Doenças vasculares subjacentes podem ser a causa daquela ferida. E na verdade aquela ferida não é nem a própria doença em si. Aquela ferida na verdade é a consequência de uma doença muito maior, uma doença circulatória, e que se expressa clinicamente através daquela ferida. Então, na verdade, o que nós precisamos é direcionar a nossa atenção para a doença subjacente, para a doença vascular que existe ali em alguns casos e que precisa ser controlada para que a gente possa então obter o sucesso na cicatrização da ferida. Então, é importante que nesse contexto de doença vascular, logo de cara a gente faça uma dicotomia, a gente consiga diferenciar pacientes que têm vasculopatias arteriais de vasculopatias venosas ou venolinfáticas. Então, os pacientes, eles basicamente podem ser de forma bastante... a maioria dos casos a gente consegue diferenciar através de alguns critérios clínicos, né? Os pacientes arteriais, por exemplo, na história clínica e no exame físico a gente consegue identificar a questão da claudicação intermitente, da dor isquêmica de repouso, da ausência de pulsos palpáveis, palidez, cianose, frialdade ou necrose. São todos critérios que sugerem fortemente que a etiologia daquela doença vascular seja arterial. Ao passo que um paciente que tem alterações dermatológicas, como a dermatite ocre, que é aquela cor acastanhada que as pernas dos pacientes com doenças venosas têm, normalmente no tornozelo, no terço médio e proximal da perna, eles têm, decorrente do depósito de hemosiderina, em virtude da insuficiência venosa crônica, também, em alguns casos associados à lipodermatosclerose, que seria aqueles contextos em que há uma fibrose, há uma fibrose cicatricial daquela pele da perna, decorrente de inflamações, decorrente de crises, muitas vezes de linfangites prévias, ou mesmo crises de inflamações cutâneas decorrentes da própria insuficiência venolinfática, faz com que esse paciente tenha uma verdadeira couraça no tornozelo, pegando até mais ou menos o terço médio proximal da perna. Além do edema, uma vez que a doença venolinfática é uma doença de retorno.
O sangue ele chega, mas ele não consegue sair do membro de forma eficiente. Então, naturalmente, o paciente ele vai ter um edema maior, normalmente um edema perimaleolar, um edema mais baixo. Além da presença de varizes, que também vão ser decorrentes do estado de insuficiência venosa crônica mantida desse membro. Então, a gente precisa diferenciar um paciente do outro. São critérios bastante distintos. Às vezes, eles podem coexistir. Um paciente com varizes ele pode ter também uma doença arterial, mas se a gente consegue diferenciar esses grandes grupos, a gente consegue ter um norte muito bom, sobretudo para o não especialista. E aqui eu trouxe 2 casos, onde o primeiro caso, a gente tem aqui dermatite ocre, um ferimento central aqui com a úlcera, um leve edema do membro, não pode ser percebido aqui, mas se a gente comparasse com o membro contralateral, a gente conseguiria perceber. E no outro lado temos um paciente com isquemia crítica, uma doença arterial. Temos necrose, temos ausência de pulso, temos realmente um tecido francamente infectado com uma viabilidade muito baixa. Então isso daí vai diferenciar para a gente em termos de conduta, porque enquanto nas doenças venolinfáticas o paciente não corre risco iminente de perda de membro, na doença arterial ele sim corre. Esse caso, esse paciente ele precisou fazer uma amputação a nível de perna para corrigir esse problema da segunda figura. Enquanto que o outro paciente da primeira figura fez uma escleroterapia ecoguiada com espuma na sua veia safena e teve sua ferida cicatrizada. Então, os diagnósticos são diferentes, a história clínica é diferente e as condutas também são diferentes. Isso é importante para que a gente observe e possa, então, conduzir adequadamente esses casos. E é claro que, apesar de todos esses conhecimentos que nós temos acerca desse tema, nós não podemos ser presunçosos ao ponto de acreditar que somos detentores de um conhecimento muito grande, ao ponto de não reconhecermos a majestade de Deus sobre a cicatrização das feridas e sobre as moléstias que conhecemos e que ainda nem conhecemos e que afligem a saúde do homem. Um médico francês, Ambroise Paré, ele falou que eu cuido de vocês, mas Deus é quem os cura. Seria realmente essa premissa básica que nós devemos carregar. Que apesar das nossas tentativas, digamos que quixotianas, de implementar alguma conduta, implementar algum meio de promover a saúde para os nossos pacientes, todas elas são tentativas pequenas frente à nossa ignorância, frente aos nossos conhecimentos rasos acerca dos temas que nos propomos a cuidar. São muitas coisas que ainda são desconhecidas à nossa ciência e certamente Deus é quem tem curado esses pacientes, mesmo em meio à nossa ignorância, que ainda é muito grande. Que nós possamos preservar sempre esse sentimento de humildade frente à condução das nossas doenças e dos nossos pacientes, para que a gente possa sempre lembrar do nosso Criador enquanto detentor do conhecimento e das verdadeiras ferramentas para recuperar a saúde das pessoas. Muito obrigado por tudo. Peço que vocês visitem os nossos canais, visitem o nosso site, visitem o nosso Instagram, se inscreva lá, nos segue no Facebook, nos siga também no nosso canal no YouTube. Vai ser um prazer ter vocês por aqui e manter vocês sempre atualizados de informações científicas que agreguem a vida de vocês e de alguma forma possam estimular vocês a fazer alguma coisa em prol da ciência e da saúde e do cuidado das pessoas. Muito obrigado e um grande abraço.